Fala galera, boa noite para vocês. Estamos aqui iniciando mais um podcast. Hoje com a presença ilustre do Góis, da Fair USA. Já nós vamos apresentar o Góis, né, Kio? Hoje tem um bate-papo muito legal, muita curiosidade, muitas histórias que a gente estava conversando já nos bastidores sobre câmbio, envio de dinheiro, recebimento de dinheiro. Aberturas de contas. E é um momento muito propício com o dólar flutuando aqui, flutuando não, né? Já está levitando. Exatamente. Então, muito legal. Então fiquem ligados que a conversa vai ser top. Espero que vocês gostem. Deixa lá o likezinho, comentem, que é muito importante pra gente. Sigam a página do Góis, Fair USA, no Instagram. E fiquem ligados a todos os nossos patrocinadores que está passando aqui na nossa telinha. E siga a nossa página, link na bio do Instagram. E siga nosso site, www.omco-usa.com. Beleza, Kio? É isso aí. Então vamos apresentar agora o Góis, que é o CEO aqui da Fair USA, que desenvolveu, trouxe ela do Brasil para cá. E a gente vai ouvir um pouquinho de tudo que ele tem para dizer para a gente. Boa noite, Góis. Muito bom. Boa noite, Leandro. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. Para mim é muito bom e legal estar aqui. Estou gostando bastante do ambiente. Eu vou falar, o café é muito bom, hein? Graças à nossa Ana Corte Rápido. Eu vim na estrada aqui e eu não esperava pegar um café assim e deixei até aqui do lado. Tá vendo? A gente trouxe donuts. O que mais trouxe? Ofereceu Café. energético, coca. Gostou do café. É Isso aí. É isso aí. Mas muito bom. Obrigado pelo convite e por a gente poder sentar aqui e contar um pouco da nossa história. E eu acho que é importante também a gente contribuir, porque nós somos uma empresa que, na verdade, o que eu faço é serviço. Há 30 anos eu faço isso, eu presto serviço. E quando você presta serviço, você acaba, evidentemente, cooperando com a sociedade, com as pessoas e com todo mundo que, de alguma forma, compra esse serviço, né? Então, necessariamente, nem sempre vai comprar comigo. Mas eu, da mesma forma, dou assessoria para que as pessoas façam a melhor operação possível na sua vida para que não tenha problema e ele possa dormir tranquilo. E a gente conversando aqui nos bastidores, né? É muito interessante a história do Góis. Conta um pouquinho pro pessoal como que foi sua chegada aqui nos Estados Unidos, o porquê que você está aqui e da onde veio a Fair USA, né? Que é para o povo conhecer a estrutura e saber o porquê escolher a Fair USA. Tudo bem. Deixa eu falar então rapidamente. A Fair USA, ela pertence a um grupo brasileiro que o carro-chefe é a Fair Corretora de Câmbio. É uma corretora que foi constituída no ano de 89, mas ela já é descendente de uma outra corretora mais antiga da década de 60, chamada Souza Barros. Então, quando a Fair começou, ela já começou como cliente com Volkswagen, com Ford, com GM, com Nestlé, e alguns deles se mantêm até hoje. Bridgestone. Então, é uma corretora que já começou grande. Na época, ela era uma corretora que era uma DTVM, que era uma corretora distribuidora de valores e títulos, ou seja, operava em bolsa de valores também. E depois, na década de, acho que em 2010, eles optaram... Porque houve uma questão no mercado. Ou você era entre os 4 tops do mercado, ou você comprava alguém de cima, ou você ia ser comprado pelo pessoal. Porque não fazia sentido a gente ter uma empresa na Bolsa que não gerava muito negócio. Então, como o carro-chefe e o negócio bom era o câmbio, o pessoal, então, deixou de lado e passou para frente a parte de Bolsa de Valores. Então, desde 2010, a corretora ela é exclusivamente, estrategicamente, operando o câmbio. Então, é o que a gente faz, é o que a gente conhece. Hoje, são mais de 30 mil empresas e mais de 150 mil pessoas físicas. Porque 25 mil empresas. Vamos imaginar, eu já fui fazer convite e apresentar os produtos dos Estados Unidos aqui no RH de uma empresa que tem mais de 25 pessoas me ouvindo. Numa empresa. Se eu tenho 20 mil empresas e eu tenho 4 pessoas em cada empresa, é só fazer a conta. 4 vezes 20, aí já estou com 80 mil pessoas. Fora todos os outros. Sim. Então, a gente tem um volume grande de pessoas. Nós estamos com 6 andares na Paulista, mais de 200 funcionários. Também Balneário Camboriú, Porto Alegre, Nordeste, uma unidade que atende o pessoal e dá suporte em Portugal, uma pessoa em Canadá. Nós estamos aqui em Miami, Fort Lauderdale
e aqui em Orlando. Então, a corretora saiu dessa estrutura que tem uma holding, são 2 sócios e os 2 filhos que tocam essa estrutura. E em 2014, eu trabalho com eles desde 2007, diretor, atendia lá algumas áreas para ele. E minha família, a gente começou a vir muito para os Estados Unidos. Qualquer feriado que tinha, a gente Tava se aqui. enfiava e estava aqui. Na época era 1 por 1 quase, né? Tinha uma época boa de dólar, e as crianças crescendo. Demorou um pouco para vir, mas quando a gente se organizou, e aí a gente, então, vamos comprar um imóvel nos Estados Unidos, vamos poder fazer isso e tal. Só que câmbio é um negócio complicado, né? Porque tem cara que infarta do seu lado, porque é uma tensão danada. E minha mulher me via chegando em casa muito estressado, muito Você ainda revoltado. era daquela época que fazia transações. Sim, no telefone, pregão, aquele negócio e era nas mesas, aquele Devia ser negócio muito todo. tenso isso Então, aí. às vezes, eu chegava em casa, ficava no quarto trancado meia hora para depois sair. Se acalmar. Isso é porque eu já vinha no caminho fazendo uma espécie de meditação e tal. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que uma viagem que eu vim para cá, ela pegou meu celular, passando o portão de embarque, ela pegou meu celular e falou, deixa o celular aqui, você não vai... E foi uma festa aquelas férias. Porque eu parecia uma criança, já tinha um tempo que não tirava férias, não sabia nada. Que você fica pilhadão, né? E ela queria, então, aí ela viu que seria uma boa eu estar aqui para mim. Pensando também, então. E eu falei assim, eu tenho uma carreira, estou com 30 anos, você acha que eu vou largar para morar aqui? E houve uma questão na minha família. Quando eu era adolescente, meu pai tomou uma decisão, a gente tinha uma vida boa, meu pai tomou uma decisão e a gente depois passou por algumas dificuldades. Então, eu falava assim, daqui a pouco meus filhos falavam, pô, a gente tinha uma vida, de repente, quando a gente fez isso, agora as coisas são mais difíceis, e eu tinha medo de errar. De repetir. E andar pra reverberar neles isso daí. Então, eu falava, não, eu só vou fazer uma coisa segura. Não, mas a gente vai trabalhar em comércio. Na época, estava em moda o EB5. A gente dá um ajuste, compra o EB5, que ainda era mas era nada difícil, enfim. Não. Voltamos em 2016, de tanto que ela conversou, para ver os amigos aqui, e eu vim ver como é que seria viver aqui. Isso 2016. Em 2016 eu vim aqui para conversar com a pessoa. Vim aqui, meu amigo, como é que eu vivi aqui? O cara contou. Eu só vim para saber disso. Como é que era? Fiz uma pesquisa. Quando eu voltei para lá, eu falei para ela, olha, não fala mais negócio de morar lá. A gente vai comprar uma casa lá, talvez, vem lá, porque lá nos Estados Unidos não tem nada melhor que a gente tem aqui. Mas aqui você paga muito imposto, você para dar uma casa tem que pagar segurança, tem que ter carro blindado, tem que ter aquela... E lá, eu falei, mas aqui é uma certeza, lá não é uma certeza. Então, não adianta a gente se aventurar. Entra o lado conservador. Deixa isso daí, esquece. Beleza. Só que em 2014 começou a vir muita gente para cá, mandar dinheiro para cá. E os executivos das nossas clientes começavam a mandar dinheiro. Pois um ano depois disso, foi em janeiro de 16. Eu estou trabalhando lá com um pacote de IPVA, IPTU, IP, não sei tudo para pagar. O diretor, presidente da corretora, que tinha uma sala que estava em direção a mim, assim, me chamou. Falou, Góes, é o seguinte, nós somos líder aqui no mercado, a gente não tem nenhuma unidade em Miami, não temos nada. A gente sabe que outras corretoras estão se movimentando, não vai para lá. Pô, você não conhece alguém que possa ficar lá e tal? Eu falei, conheço, tem algumas pessoas que eu posso... Daí ele brincou comigo e falou assim, não, na verdade eu queria mandar você lá, mas isso é muito caro e tal. Eu falei, não dá, e como é que quem vai cuidar da minha carteira? Complicado. Tá certo, não, tá bom. Fui embora. E tinha sido um mês muito bom. E eu peguei a pacoteira, fui até no banco pagar lá, tinha que pagar um monte de coisa, e minha filha fazia high school lá. Ela estudava colégio normal e fazia high school. Uhum. E vocês sabem, Brasil, começo de ano matrícula na escola, eram três matrículas em inglês e escola, não sei o que lá, sabe? Meu filho também, e PVA dos carros, e tudo esses negócios. Traumatiza qualquer um ali. E aí eu lembro que quando eu comecei a pagar, que eu fui ver meu sócio, eu falei, nossa, que loucura. Com uma grana, achei que eu sobrava uma grana, deu só para acertar mesmo. E eu falei, se eu fosse para lá ganhar menos, seria mais vantagem. Mesmo ganhando menos, seria vantagem. Aí eu peguei e liguei para ela, para minha esposa. Falei, sabe aquele papo que você teve há um ano atrás, que foi aquela...
o seu Lavia me chamou e falou que se eu queria ou se tem alguém para mandar para os Estados Unidos para montar uma unidade lá. Aí, de verdade, eu vou te falar, nós dois se emocionamos e choramos no telefone. Porque ela estava querendo muito, eu nem sabia o quanto ela queria. Mas, ao você ver ela sentir o impacto dessa notícia, daí eu falei, meu, então espera aí. Voltei para o escritório. E é uma coisa interessante no escritório, que era o seguinte, quando a porta do escritório, você entra na sala dele e fechava, era porque o assunto era muito sério. Ou o cara saía de lá despedido, ou era uma coisa super séria e estava resolvendo. Eu cheguei, entrei no escritório, entrei na sala dele, posso entrar? Entrei e fechei a porta. Ele falou, eita, agora, né? Aí eu falei para ele, olha, tô aqui, tô vendo isso aqui, um monte de conta aqui. Ele falou, o que é esse negócio em inglês aqui, a escola de sua filha? Ela estuda lá? Eu falei, não, ela estuda aqui, mas com espaço para ir para a faculdade do Missouri, que eu quero que ela estude lá, e tudo mais, mas olha, eu abro mão de uma parte do recurso que eu tenho aqui para poder ir lá, porque... Tá. Ele falou, é sério. Para vocês terem uma ideia, isso, assim, o bom que negócio de corretor, esse pessoal empreendedor, é assim, negócio, mas quando os caras resolvem, Resolve. tá resolvido. Isso era janeiro, eu não sei se era janeiro ou fevereiro. A empresa, a FER foi aberta aqui dia 25 de abril de 17. Ou seja, 2 meses ou 3 meses depois. Eu vim aqui, já abri, já fui no advogado de imigração, já apresentei meus processos, já entreguei meus documentos, fiz tudo. O meu visto já foi aprovado no final do ano, nós mudamos em janeiro de 2018, porque nós passamos o Natal lá, para as despedidas da família e tudo mais. Então, assim, um ano antes, não tinha isso daí. E eu tive que arrumar uma pessoa para ficar com a minha carteira no Brasil, montar uma estrutura, a gente tem uma estrutura lá para atender os interesses, não meu, mas da FER USA. Da Fair USA. E a FER USA é uma empresa deles, em que eu sou o responsável aqui, mas a empresa pertence ao grupo, eu não sou sócio. Entendi. E aí, então, Sabe deslanchou. o que eu acho interessante, você estava falando das suas viagens que você fez para cá antes, que todo feriado queria vir aqui. Isso é qualidade de vida, certo? É um tempo que você queria gastar aqui. Mas que você não queria mudar. Você é um cara de números, né? É quando bateu janeiro, que você viu os números que você estava pagando de imposto, aí ressoou mais forte na tua cabeça, né? Esses números aqui não estão legais. E também houve o convite, porque não dava para eu vir sem a estrutura que eles me deram. E o principal é a minha carteira. Eu tenho um cliente que opera comigo há 25 anos. Imagina eu tenho um relacionamento com você de operação e eu pego... E não é um cliente, são vários clientes. É porque entra a confiança, credibilidade. Então, é todo esse trabalho de uma vida. Eu não ia... E ele falou, não, a sua carteira continua intacta aqui, com alguém de confiança que você traga. E eu tenho um irmão que trabalha em câmbio. Na verdade, minha história de câmbio, no momento, eu tive 7 parentes em corretora espalhados em São Paulo. Primo, tio, irmão, Influenciou sobrinho, todo mundo. Todo mundo. Meu tio colocou a gente na década de 90, 80, tal, ele veio desde 60 em câmbio, e todo mundo se encaixou, seguindo, dava né? dinheiro, dava mais dinheiro naquela época, então todo mundo entrou ali e tal. Então, o meu irmão estava há 30 anos numa empresa, 17 anos sentado numa mesma cadeira e mesa. Nós fizemos o convite e ele veio para trabalhar. Seu irmão também veio? Ele veio para o meu lugar no Brasil. Ah, tá. Para eu ver, ele foi para o meu local e porque eu precisava de alguém de confiança e que entendesse. Porque eu não posso, nós não temos estagiário, não dá para ensinar, como é que você vai ensinar alguém? Eu trouxe o meu irmão e um rapaz para ensinar. Sabe quanto tempo demorou para ensinar o rapaz para fazer ele começar? 5 anos. Ele operando todo dia, sentando todo dia conosco. Meu. Porque além do aprendizado, vem a malícia, a experiência, aquele toque que a vida te dá. Isso não tem como ensinar. E aí é onde você tem a dificuldade de encontrar alguém que encaixe exatamente no perfil que você quer. Né? E aí, quando você chegou em 2017, como é que foi essa questão da expectativa e realidade? O que você esperava, o que você encontrou aqui? Olha, aí vamos, assim, pessoal que está no podcast, pessoal que pensa em migrar, né? Não é fácil migrar, não é fácil. E com tudo isso, com a esposa e a família gostando daqui. Vocês estavam em comum acordo. Tem gente que vem aqui em desacordo, né? Não. Desacordo. E outra, eu fui muito movimentado por eles. Eu, lógico,
Conhecendo a estrutura dos Estados Unidos, ok. Olhando os números, ok. Mas tem o emocional. Aí você fala, como assim emocional? Eu era diretor lá, eu tinha já uma coisa estabilizada, e aqui era começar de novo. E começar de novo de uma forma diferente, porque no Brasil, o meu cliente principal era a pessoa jurídica. Então, vamos importar, imagina uma empresa que importa essa xícara. Tá rica. Ela importa a xícara. Então, ela importa a xícara ou alguma para vender no Brasil. Então, quando ela importa, ela vai ser responsável pelo marketing para vender as propagandas, o trabalho, tudo. Onde eu entro? Na hora dele pagar o fornecedor que ele importou a xícara. Então, eu sou um fornecedor dentro da cadeia dele, dentro da roda que gira. Se eu faço meu trabalho bem feito, ele faz tudo e eu estou junto. E eu ganho parte disso. Então, quanto mais xícara ele vender, mais operação eu vou fazer, mais eu vou ganhar. Então, uma vez que eu entrei num cliente no Brasil, se o cliente vai bem, a coisa só vai acontecer. Como se fosse não necessariamente piloto automático, mas está ali, você está controlando para garantir que Pessoa tá física fazendo. aqui. Aí eu vou lá, batalho, a pessoa fala, eu quero comprar uma casa. Aí comprou uma casa, ele dá entrada, financia, eu compro. Quantas casas ele vai comprar no mês seguinte, depois? O que ele... É aquele cliente que entrou Ele passa, né? e saiu. Agora ali eu tenho que ter um bom histórico com ele para ele me indicar, para trabalhar direito, ele vai ter uma outra operação, mas não vai ser recorrente. Mensal. Então isso, para mim, era uma coisa totalmente nova. E foi difícil ingressar isso do ponto de vista do negócio. E também do ponto de vista de migrar é os amigos, né? Você jogava tênis, você tinha pessoal, você tinha pessoal da igreja, você tinha pessoal geral. E agora, quem que você tem? Foi ótimo para minha família, porque meu filho veio com 10, minha filha com 14. Eram nós 4. Eram os 4. Um dia eu vi lá, logo no começo, alguém chorando, soluçar. O que é isso? O que está acontecendo? Corro no banheiro, está meu filho chorando. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa na escola? Não, é que eu não consigo entender o que eles falam, o que não sei o que é lá, que não sei o que Aí é o lá. coração, né? Uou. Aperta. E aí vai. E é isso. Aí você sabe que aqui mulher não tem empregada, né? Não, aqui você faz tudo. Minha mulher tinha um carro que ela gostava, que ela escolheu. Chegou aqui, ela, não precisa de um carro tão bom, não sei o que lá, a gente comprou um carro daqui em algum momento, depois de um tempo, de uns meses, ela falou, eu só estou perdendo aqui. Eu tenho que cuidar da casa o dia inteiro, fico levando as crianças tudo quanto tem do lado, o meu carro não é o melhor carro e tal. Então você começa a ver, e eu viajava Orlando, Miami, e o negócio não virava, sozinho. Agora eu tinha que ser o cara do marketing, o cara que faz o cheque, o cara que faz prestação de conta, funcionário que não entende, o custo do funcionário é muito caro, o advogado de imigração aqui batendo na porta, você precisa mandar mais um documento. Então virou um negócio totalmente diferente do que a gente estava acostumado no Brasil. Porque no Brasil eu chegava a fazer aquela função. Há anos já conhecia. É isso que a gente fazia, tá. E aí passava, agora você faz o resto. Isso aqui e tal. Ela também na casa tinha tudo estruturado. Então a gente teve que recomeçar. E isso é difícil, né? É difícil. E incertezas. Incerteza migratória, porque você está sempre passando por um processo. Isso é desgastante demais. Você chegou a um ponto que você teve que plantar semente, porque é um reinício de vida, né? Para você, para o seu filho, para sua esposa. Então é muito sobre apostar no futuro, né? Naquela expectativa que dê certo. Mas essa expectativa de dar certo também é aquela expectativa. Será que minha documentação vai dar certo? Será que meu negócio vai tensão o vingar tempo aqui todo, nos até Estados que Unidos? você... Porque muita gente acha assim, pronto, saiu meu green card. Se você não tiver uma ideia... É menos um, né? Isso, se você não tiver uma ideia do que você quer aqui, você vai continuar como se não tivesse nada, porque não muda nada. Então, se você não tiver uma referência profissional ou um caminho que você quer seguir, um foco... E a saudade, né? Por exemplo, saudade das pessoas, dos amigos. Eu falei uma coisa que eu impactei o pessoal no Brasil quando cheguei lá. Então, eu tinha pessoas que frequentavam minha casa toda sexta-feira. A gente tinha um grupo de células, eles iam lá, a gente tomava café, jantava tudo junto, na casa de um de outro. E
Eu conheço São Paulo inteiro. Eu vou correr São Silvestre agora esse ano. Eu conheço todas aquelas ruas. Eu desenho o mapa e sei tudo que está ali. Porque eu fui office boy em São Paulo, naquele tempo que tinha office boy. Eu fui Andava também. tudo. Visitei empresa em São Paulo, tudo quanto é lugar. Eu ia de Guarulhos, Santo Amaro, Campinas, ABC. Centro Empresarial, ABC, tudo. Então, é um lugar onde eu tenho história em tudo, praticamente. Quando eu cheguei aqui, parecia que... A impressão que eu tenho, é exagerado isso que eu vou falar, mas a impressão que eu tenho que eu olhava um prédio, que por trás do prédio não tinha nada. Era vazio, oco, sem história nenhuma. Porque não tinha história. Eu não tinha verdade. sentimento naquela rua. Eu entrava naquela rua, Tô na rua. ia pelo GPS, porque não conseguia andar sem GPS aqui. Aí você caía. Pine Hills, Metro Oeste, Altamonte. Aí você olhava assim, o que tem ali? Nada, esse restaurante. Nunca fui, não sei qual é o cheiro, não sei... Isso começa a te dar um certo pânico. Você fala... Não estou conectado com esse ambiente ainda. E isso leva um tempo. Não tem jeito. Agora vem. A coisa, uma hora chega, você começa a se sentir parte. Mas demora um pouco. Aí você tem que deixar um pouquinho, e aí a experiência, e quem tá, e quem quer vir, é o seguinte, você tem que deixar um pouco a emoção de lado e começar a trabalhar com a Isso. razão e a fé. Razão, porque aí você fala, mas razão e fé andam junto? Eu acho perfeitamente. Por que razão? Razão é o seguinte, mas comparar o Brasil com os Estados Unidos para se viver. Esquece o celular no teto do carro e o celular fica 3 dias e ninguém pega. Esquece a chave do carro dentro do carro, não acontece nada. Uma série de coisas que você vê que é muito mais seguro, as coisas funcionam, você não tem que pagar para tirar a drive license, a carteira de habilitação. PVA. Você não tem que pagar propina para nada, você não tem que subornar nada, você não tem que fazer nada disso. Você só precisa fazer a coisa correta como tem que estar escrito. Então você fala, isso daí é uma coisa. E aí a fé é o seguinte, é você acreditar que você consegue virar isso aqui. Virar o quê? Essa história, criar essa história. E é forte isso daí, porque você tem que ter... Então, assim, no meu caso, a gente teve uma comunidade, amigos que a gente começou a fazer o grupo de small groups aqui com pessoas que a gente foi conhecendo, a igreja. A gente, graças a Deus, tinha a possibilidade para o Brasil. Quando a saudade apertava muito, a gente ia para o Brasil. Ou quando não vinha algum parente, meu sogro, pessoal, filho, vinha para cá e visitava a gente. Então, isso também ajudava. Eu tinha que ir muitas vezes para o Brasil por causa da empresa, porque eu tinha que resolver algumas coisas lá. Outros porque pessoas me chamavam para ir lá, para que eu explicasse as oportunidades e as coisas que estavam acontecendo aqui no estado, porque é uma curiosidade. Pô, agora você deixou tudo aqui, foi para os Estados Unidos, você está tocando aí, vem cá, quando você vem aqui que eu quero uma reunião. Então eu chegava no Brasil, às vezes eu tinha 5, 6 reuniões marcadas em Caxias, no Rio de Janeiro, em outras cidades, para falar com as empresas sobre as coisas que tinha aqui, oportunidade de comprar um imóvel, e onde eles poderiam ganhar dinheiro. E aí enfrentamos a pandemia, né? No meio de toda essa coisa toda. Aí veio Que acho que foi bom para você, para o seu tipo de negócio, porque... Olha, na pandemia, no Brasil, as empresas, ok, mas fechou a fronteira. E aí, pensa, eu recebia dinheiro de pessoa física de investidor. O cara vai botar dinheiro no lugar onde ele não pode nem pôr o pé. Bateu uma incerteza no investidor. O cara fala assim... E o dólar saiu de 4 de janeiro de 2020. Isso, foi para 5 e poucos. Chegou a bater 5,96, que é a máxima histórica, em maio do mesmo ano, ou seja, 4, 5 meses depois. Isso é brutal. E aí... E você sentiu um movimento contrário das Sim. pessoas tirando dos Estados Unidos e movendo para o Brasil para ganhar? Foi o que me salvou. Porque aí eles ganham, né? Eles estão movendo Porque o que aconteceu? O brasileiro estava aqui 30 anos, 20 anos, tinha sonho de comprar fazenda que o pai trabalhou. Eu vi muitas essas histórias, gente. É incrível. O pai trabalhou numa construção na praia de Iracema e o cara tinha grana. Coisa, mano. Aí o cara aqui tinha 500 mil dólares. Só que, o 500 mil dólares dele virou uma granaça quando subiu para quase 6. Quase 3 milhões ali. Ele comprou um apartamento no prédio onde o pai dele trabalhou.
Cara, é emocionante, né? Entendeu? E o cara falando comigo, que eu vou comprar um apartamento lá, você quer lá agora para comprar? Porque agora... Como fosse o momento da vida dele Aí ali. comprou, fechamos uma É, muita operação gente se dele, deu muito mandamos bem, né, durante dinheiro a e tal. pandemia. Não, e esse cara já tinha um certo trabalho, ele trabalhava com roofing aqui, né? Sim. Trabalha até hoje, e tem uma empresa estabilizada. O outro comprou uma fazenda, e quando um dia que foi fechar o câmbio, o dólar subiu, ele falou, vou mandar mais, que agora tá até para comprar umas cabeças de coisa e tal. Mas também é a mesma coisa. Trabalhou na roça no Brasil lá no passado, veio para cá e tal, e aí foi apartamento, investimento. Você sabe, tem muita gente que tem alguns imóveis no Tem. Brasil que Muito. faz. Então o pessoal aproveitou, porque $100.000, o pessoal começou a comprar algumas coisinhas boas lá. Mas O próprio Daniel Vasconcelos, né, estava aqui Foi, ontem. foi. Ele tem parceria ali com uma construtora do Brasil que vende estúdios. Então já é um pouco mais acessível e o dólar quase 6-1, né? E giro, né? 5,90 Giro não para, pra 1. porque é muito... E Airbnbs. diversifica. O pessoal fala de fugir do Brasil, porque o Brasil tem as dificuldades e tudo, mas eu acho que diversificar um pouco aqui, um pouco lá, Não, é o ideal. Tem que não é ter. ruim, tem é que ter. bom, O porque Brasil não é ruim para investimento. Melhor que não, aqui ainda, dependendo da você tem situação. que tomar cuidado só como faz e como andam as coisas, mas imóvel tem muita gente aqui no E Brasil. me diz uma coisa, uma pergunta que muita gente tem, que é interessante você esclarecer aqui. O cara tá lá no Brasil, ele quer abrir uma conta aqui. Muitos me perguntam, pô, como é que eu faço para abrir conta aí e tal? E a gente não... Eu não tenho conhecimento se a pessoa consegue abrir uma conta não estando aqui. Porque eu abri conta aqui porque eu vivo aqui, estou aqui. Mas eu falo para eles, até então, até não saber do que você nos passou pouco tempo atrás, que dá. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que essa pessoa pode fazer para poder abrir uma conta nos Estados Unidos, uma conta em bancos conceituados, sem pisar aqui. Porque às vezes o cara é um executivo, ele não tem tempo para estar aqui, ele não pode estar aqui por outras razões, enfim. E quer abrir uma conta aqui porque ele pensa em um investimento. O que você recomenda para essa pessoa? Dá para ser feito? Nós estamos aqui já há um tempo, né, 7 anos quase, e faz parte da nossa parte de assessoria e serviço. Então, a assessoria e serviço nosso é ajudar a comunidade, ajudar o pessoal. Porque não adianta eu fazer um serviço, eu ganhar dinheiro, ganhar qualquer coisa nessa operação, e o cara não ficar feliz e satisfeito. Sim. É legal quando você faz uma operação, o cara manda a mulher ligar para agradecer, manda mensagem no WhatsApp, não sei o que lá, tal, eu vou te indicar para todo mundo que eu conhecer e tal. Então, a gente veio fazendo um trabalho e o que a gente faz é o seguinte. Quando eu vim aqui como turista lá atrás, como eu falei, eu abri a conta com endereço no Brasil. E os bancos mandavam naquela época, inclusive, o extrato bancário pelo correio para mim no Brasil. Depois de um tempo, eles já só estavam abrindo conta para quem era residente aqui, os bancos maiores. E eu sei que tem gente que vem do Brasil, chega aqui e não consegue abrir uma conta corrente porque não tem endereço, não tem, e os bancos não estão abrindo. Aí você fala, mas eu abro. E o camarada não precisa nem estar aqui, tanto da empresa dele ou dele pessoa física. Aí você fala, pá, então o que você faz? Alguma coisa legal, alguma coisa que... Porque se a pessoa vai e não consegue abrir, como é que você consegue abrir? É que dentro da legislação americana existe uma zona cinza em que os bancos podem operar e que isso vai diferenciar de acordo com o gerente e a agência até daquele banco. Então, tem coisas que é o compliance do banco, ele determina que nada seja feito naquele nível. Mas existem coisas que ele fala, não, isso não está muito claro na legislação. Existem outros níveis. Dá para fazer, não tem problema. Então, nós desenvolvemos parceria com pelo menos 5 bancos aqui, em que a pessoa realmente não precisa estar nos Estados Unidos para abrir a conta. Ele não precisa. Um banco fala o seguinte, eu só abro se ele tem algum social em algum momento. Se em algum momento da vida dele ele teve um social. Ou então se ele tem um filho estudando nos Estados Unidos. Ou se ele tem uma empresa nos Estados Unidos. Ou se ele tem um imóvel no nome dele nos Estados Unidos. Então, esse banco, qual é a exigência? Ele quer algum vínculo com os Estados Unidos. O outro banco fala, não, eu não quero não tenho nenhuma exigência, eu quero que ele deposite no mínimo 5 mil
não é que ele pede $5.000 para abrir a conta. De 5 mil, ele aplica num CD aqui, não cobra tarifa e ele quer melhorar o relacionamento com o brasileiro. O que ele propõe? Ele quer que crie um relacionamento para que os brasileiros que queiram comprar um imóvel, amanhã investir em uma empresa ou migrar, já tenham um histórico com ele, porque esse mesmo banco financia imóveis. Entendi, já fica mais fácil o acesso. Então, é uma porta que abre e documenta tudo via e-mail. Tudo digital. Digital, depois ele manda o cartão para o Brasil de débito, o camarada vai no ATM, no Banco 24 Horas lá no Brasil, Consegue cadastra sacar. a senha, baixa o aplicativo no celular, ele tem como se fosse um banco dele no Brasil, onde ele tem todas as contas, tem tudo lá. E isso a Fair USA garante que são bancos conceituados. Não, detalhe, todos esses bancos que eu estou falando, ele tem o FDIC, que é aquele sistema de seguro de $250 mil, caso se o banco venha quebrar, por cliente pagar. No Brasil são $250 mil, tem esse tipo de segurança. Aqui não, esse FDIC são $250 mil. Então, são bancos, não é o banco de primeira linha, se falar esses 3, 4 maiores bancos dos Estados Unidos, mas são bancos americanos que têm a garantia do FDIC e que estão ok. Porque há uma diferença no Brasil, quando você fala assim, quantos bancos existem no Brasil? Vai falar, Monopolizou, né? 10 bancos, vai, no máximo somando tudo. Aqui, a gente ouve muito dos 10 primeiros, mas existe uma afinidade de banco que você nem sabia que existia aquele nome e é banco. É o que você mais vê, né? Quando está construindo algum prédio aqui na região, é sempre um banco. É um banco, você tem 2 quarteirões ali, Não, 3, eu entrei, 4. quando eu cheguei aqui em 2014, eu entrei no Wells Fargo achando que era pra comprar frango. Juro, velho. Porque a decoração dele Jura, eu cheguei lá, parei, vou comer frango. A hora que eu entrei assim, tipo, meu, isso aqui não é Mas restaurante. a imagem, é porque essa imagem deles é vermelha e amarela. Pra food, mim né? vendia coxinha, frango, com aquelas coxinhas de frango empanado. E aí, igual, se a pessoa abre a conta no banco aqui, por que faz sentido, por exemplo, para ela... A maioria dos bancos envia também, faz remessa de câmbio. Uhum. Então, qual que é a diferença de como o banco opera câmbio ou, por exemplo, a Fair USA? Tá. Então, o que acontece? Vamos falar, o brasileiro está lá, eu quero ter um pezinho nos Estados Unidos, eu quero diversificar minha renda, eu quero poder aplicar em dólar, porque o dólar vai oscilar, eu quero investir para depois de manhã trazer, porque ele pode mandar esse dinheiro, deixar aqui, mas ele pode levar de volta o dinheiro depois. A qualquer momento, através da corretora e qualquer sistema. Então, é uma forma dele ter diversificado o recurso dele num lugar seguro nos Estados Unidos, e ele declara no imposto de renda, tem que declarar a conta no imposto, como ele declara a conta dele, e acabou. Tá. Resolveu o problema dele e vai começar até a criar um scorezinho para se amanhã quiser fazer algum tipo de operação, ter essa operação. O que a corretora faz? O que os bancos, a diferença que você falou, que você perguntou sobre os bancos brasileiros em fechar câmbio e a corretora nossa, no caso específico, eu diria que o primeiro passo diferenciado é assessoria e serviço. Você não vai ter uma pessoa do banco... E agora, assim, eu tenho até que modéstia à parte. Você dificilmente encontrará, em algum banco no Brasil, alguém que tem o conhecimento de câmbio que os meus funcionários, que os nossos funcionários de câmbio no Brasil. Nós não temos estagiário, tem gente lá que está 15, 20, 30 anos trabalhando conosco. Agora pensa, faz mais de 1.000 operações por dia e faz para a GM, para a Ford, para a Volkswagen, para qualquer pessoa, qualquer empresa. O cara já viu de tudo, de câmbio, de classificação, de análise, de risco, tudo. E o que ele tem para essa empresa grande, ele tem para o camarada que quer mandar $5.000 para mandar para ver a conta aqui, em termos de suporte. Então, suporte técnico, porque o gerente de banco, não menos o banco é uma potência no Brasil. Os bancos são muito maiores que a gente. Mas o gerente de banco lá, ele vende seguro, ele vende previdência privada, ele vende um monte de coisa, mas ele não conhece nada, ele é meio generalista. Sim. Ele não consegue te dar uma assessoria e nem tem tempo de te dar uma assessoria dessa. Sem contar que ele está lidando com grandes grupos. E a corretora, apesar de lidar com grandes grupos, ela tem, por exemplo, meu suporte aqui, o suporte do pessoal, que passou a mão, ligou, ou falou no WhatsApp,
a gente vai responder imediatamente. Eu sou daqueles meio maluco que não consegue dormir com um tiquezinho verdinho, porque eu respondo todas Acho que as sua esposa, chamadas. quando vocês vieram aqui para Disney, tinha que desligar o celular, né? Não, imagina, e-mail para ler não existe, né? Graças a Deus, na minha vida, eu não conseguiria estar aqui. O negócio é tão maluco, sabendo que eu tenho 50 e-mails de ontem para ler. A meta é zerar. Não, vai ler e responder, e o WhatsApp também. Então, quer dizer, a pessoa vai ter assessoria. Então, isso não encontra no banco grande. Entendeu? Você pode encontrar outras coisas no banco grande. Que eu já fiz uma operação casada, que ele me emprestou dinheiro, que não sei o que tem, eu devia um favor para ele, é outra coisa. Porque o banco é grande, eu confio nele. Só que isso é uma falácia. É uma enganação. Eu estava te contando um caso que aconteceu com a gente em específico. A gente foi no Brasil, a gente estava trazendo dinheiro no Brasil, foi na agência de um banco grande lá, mandamos o dinheiro para cá, a gente não sabia onde estava. O dinheiro era para chegar em 2 dias, não chegou, perguntava no banco, não, enviamos. Aí eu olhava na conta aqui, vê se caiu aí nos Estados Unidos. Não caiu, cadê o dinheiro? Demorou dias. E ninguém sabia dizer onde estava o dinheiro. E não conseguia falar direito com a pessoa responsável no banco. Então, assim, a gente. Porque o cara fala assim, eu nunca ouvi falar esse nome FER. Daí fala, entra no Banco Central no site, você vai ver nós ali como instituição financeira. A gente tem que ter, para estar no baile, a gente tem que ter um volume considerável depositado no Banco Central para garantir a empresa aberta. E outra, nós sofremos o mesmo rigor que um grande banco brasileiro, só que a gente não pode emprestar dinheiro. Então, a corretora não pode. Não pode emprestar. Então, olha que loucura. Nós somos assim como uma vitrine bonita, uma instituição financeira, mas que ganha dinheiro como assessoria e serviço. Então, é como se fosse um despachante com um nome bonito e tal. Então, a gente tem que ralar, prestar um excelente serviço para manter a fidelidade dos clientes. E outra coisa que é diferente dos bancos é o spread e a taxa. A nossa taxa é melhor. Justamente porque o banco é maior, ele traz toda aquela estrutura. O inchaço da estrutura. E aí ele cobra mais por isso. Não, porque é um absurdo que os bancos cobram no geral, né, cara? Eles E usam se muito você não fala nada, te enfia sexta, sábado, domingo. É isso aí. É sexta de não sei o quê, é sexta de não sei o que lá, você tem que fazer... Até pouco tempo os caras faziam sexta de DOC e TED, que nem tem mais, né? Obviamente foi antes de cancelar. Mas eles ainda faziam com o Pix ativo, porque demorou um tempo, né, para tirar 100%. Sim. Eles continuavam vendendo pacote com DOC e TED, sendo que o Pix já engoliu todos. Matou. Então, assim, por aí a gente vê que não é mil maravilhas também você acreditar em banco. Eu tenho um caso que depõe, não contra mim, mas contra dentro da estrutura do negócio. Por exemplo, eu tinha 2 mulheres de Goiânia, Olha a mãe e a só. filha, fazendeira, foi indicada por uma pessoa que eu tinha feito já. Eu fiz uma operação para ela, ela tinha conta aqui, e acho que foi, antes da Covid, foi acho, 30 ou 40 mil dólares. Fiz uma operação para ela. Fiz. Aí ela me procurou, olha, eu tenho que... Meu marido está dando um apartamento para minha filha, Miami, 700 mil dólares, antes do Covid. Falei, vocês fazem? Sim, fazemos. Operação de 700 mil dólares. Aí eu até orientei, olha, a senhora, ao invés de mandar para a conta da sua filha, se a senhora já tiver toda a documentação, pode mandar para a conta da Tyro Company, porque o IOF é menor, é 0,38, enquanto se ela mandar para ela mesma é 1,1. Dei toda a estrutura, a operação, marcamos o dia de fechar a operação. Começou o dia marcado a operação, eu mandei mensagem para ela e mandei a cotação para ela da operação. A planilha nossa com a cotação e tal. Aí ela sempre respondia muito rápido, e eu vi que ela leu e que não tinha respondido. Aí mandei tudo bem, isso aqui lá. Daqui a pouco entra ela e a filha na linha. Toda assim, receosa, tá, não sei o que lá. Eu falei, não, o que foi que aconteceu? Não, a gente tá muito chateado aqui, tá, aconteceu um negócio. Eu falei, não, mas o que aconteceu? É que meu marido não quer fazer a operação através de vocês. Eu falei, por que não quer? Não quer porque, olha, ele falou que não conhece essa empresa e que ele está dando 700 mil para minha filha para comprar um apartamento aí e que ele não vai arriscar. Ele prefere fazer com o banco que ele tem conta, que ele conhece, que é o banco que ele já tem relacionamento, já está lá, blá, blá, blá. Ok. E o banco vai sair 25 mil reais mais caro a taxa do banco do que
fazer com você. Mas ele pensou assim, pelo menos eu não estou arriscando a outra parte, eu só estou perdendo 25 mil. Falei, mas é falta de conhecimento. Ele não sabe que a corretora é registrada no Banco Central, que ela é uma intermediadora, que a gente está fazendo a operação dentro do sistema. É a mesma garantia do Banco Grande, porque quem vai liquidar a operação é o Banco Central. Nós somos um player do mercado, igualmente. Só que o outro banco financia Miami Open, patrocina o Miami Open. Então, se você falar de visibilidade, então é um caso que depois encontra. Mas o camarada devia estar sobrando dinheiro para ele, né? Ele falou, não, 25 mil não faz falta. não faz falta, não faz diferença e tal. Mas tem caso. Agora eu peguei um outro caso. Um cliente nosso, esse tinha grana. Esse aí, ele Isso ficou marcado. Esse aí, porque é o seguinte, ele comprou um apartamento de 16 milhões de dólares em Sunny Island, Miami. Cliente nosso antigo. Pela empresa. A empresa dele era cliente nosso antigo. E é um cara que a gente tinha relacionamento. Só que dentro da empresa dele, ele tinha uma agência de um banco. Sabe, para a folha de pagamento dos funcionários, tinha uma agência lá. E ele, então, está comprando um apartamento, ele ficou sabendo que a gente estava aqui, ele pediu para a gente fazer uma cotação para ele, porque ele tinha que fazer a remessa. Só que o que acontece? Nós estamos falando de 16 milhões de dólares. Um camarada que tem dentro da sua empresa uma agência com gerente, com tudo dentro lá. O banco deu a taxa que dava para uma GM, para uma Volkswagen. Deu uma taxa, assim, quase negativa, taxa de exportação, porque ele não iria perder. Mas é um nível de cliente dentro do banco, não é uma pessoa física. O banco estava vendo tudo que o cara tinha. Então, aí, nós perdemos na taxa. A gente não conseguiu concorrer. Mas esses são casos esporádicos. Sim, não, o valor e tudo mais e tal. E tem um limite mínimo ou máximo que é permitido para fazer? Não tem. O limite é a capacidade financeira da pessoa. É evidente que um valor muito baixo a gente não é tão competitivo, porque a gente usa um sistema de liquidação chamado SWIFT, que é o mais antigo e o mais seguro. Os aplicativos usam um sistema outro, que às vezes o site nem está no Brasil e nem nos Estados Unidos, está em Afeganistão, Ucrânia, está nesses lugares assim, e ele tem um custo de $4, enquanto que o nosso gira em torno de 18 a 22. Então, se eu pegar uma operação de $100, aí nem se paga já fica 22% mais caro e o outro é 4% só de taxa. Então, sem margem, né? Mas com operação maiores, um pouco maiores, eu sou melhor que eles na taxa. Né? E, volto a dizer, o aplicativo ele é bom até o momento que você precisa mudar alguma coisa. Também. Porque daí você vai ter que mandar mensagem, não tem resposta, não tem nada. E se não tem limite máximo, como é que essa questão legal, por exemplo, de envio, recebendo dinheiro? Porque tem gente que vai fazer o negócio certo e deve ter gente que quer fazer o dinheiro ficar flutuando. Então, o limite operacional é a capacidade financeira. O que é a capacidade financeira? É o camarada chega aqui, ele apresenta o imposto de renda dele, aplicação financeira, tudo que ele tem de patrimônio, vendeu uma casa, apartamento, uma empresa, e ele vai mostrar o que ele tem. Sim, legalmente. Legalmente declarado, e com base nesse documento, a gente dá o limite para ele operar. Então, você fala, eu quero fechar $1 milhão por dia hoje, mais $1 milhão semana que vem. Se ele tiver capacidade financeira, agora, se ele tiver lá 500 mil, eu vou falar para ele, você pode fazer 500 mil. Não, mas é que eu também recebi mais 500 mil, não sei o que lá. Recebeu de quem, como e quando? Então me mostra isso. Eu ganhei do meu pai. O meu pai, ele doou. O seu pai tem imposto de renda, ele tem capacidade de doar? Tem. Dá imposto do seu pai. E aí mostra a carta de doação que seu pai doou para você. Então, não é todo mundo que é bandido, não é todo mundo que porque não está exatamente declarado no imposto de renda. E também tem um detalhe no imposto de renda. Nós estamos agora no mês de novembro, certo? Declaração de imposto de renda. Qual é a data que ele contempla? Qual é o dia? Ele contempla o que eu ganhei até 31/12 de 2023. O que aconteceu nesses 11 meses? Então, quando eu peço o imposto de renda, eu só tenho histórico até dezembro de 2023. Então, se ele mostrar por labore, comissão, o que ele ganhou
nesse Nesse período período. de 2024, eu posso considerar como capacidade financeira, desde Sim. que ele tenha declarado, tudo mais. Então, É porque, na real, assim, todo cliente vai chegar em você, todos vão ser atendidos da mesma forma. Quem tem que provar a capacidade financeira é o próprio cliente. Então, assim, ele vai fazer a operação. Por isso que ele não tem que diferenciar quem é bandido, quem é isso, quem é... Enfim, então, prova. Mas você já percebeu alguma situação que o cara realmente estava querendo fazer alguma coisa errada? Então, se você detectar, primeiro, assim, alguma coisa muito assim, eu sou obrigado até a, como é que diz? Denunciar o COAF, porque eu sou um player, o COAF é um sistema, hoje tem outro nome, mas de fiscalização desses negócios. Eu tenho que denunciar, se de fato eu tiver a comprovação disso. Eu tenho um suporte muito bom pela fé, que é o compliance, que a gente tem lá pessoas, o João Tocauti, que foi diretor do Banco Central durante 30 anos na parte de compliance, lavar dinheiro. Então, tenho um advogado, tenho um contador, tenho o pessoal de câmbio que analisa a documentação. Então, eu vou na parte comercial, faço captação, faço uma peneira, mas o grosso do documento, quem vai analisar é o compliance. E ele que vota comigo, fala, olha, porque eles têm pessoal técnico para consultar a Serasa, consultar o processo na justiça, porque como é uma instituição financeira, eles têm acesso a vários dispositivos de segurança do mercado para saber quem é quem. E aí eles voltam. Então, olha o que acontecia no EB5, quando o EB5 era 500 mil, que era $1.000. interessante. Um advogado mandou para a gente, eu peguei um cliente, passei e voltei com ele e falei, tem um probleminha, esse cliente que você indicou, ele teve um problema, ele foi prefeito na cidade de não sei aonde, tal. Como você sabe disso? Aí eu contei essa história para ele. Ele falou, vocês cobram para fazer cadastro, para analisar o cliente? Eu falei, não. Se você me indicou um cliente, eu sou obrigado a fazer cadastro, sou obrigado a analisar. Eu estou com um monte de cliente aqui que eu vou te indicar todos para você já ir fazendo o cadastro, porque eu quero saber, porque no EB5 ele tinha que saber quem era. Ele não podia apresentar para o pessoal aqui Sim. um cara bagunçado. Mas ele não tinha estrutura para fazer isso no Brasil. Você já fazia o background check de todo mundo. Exatamente. Então virou um negócio, mas isso faz parte da instituição financeira. Isso não é nenhum. Não estou dando nenhuma novidade, mas é que são coisas que o pessoal às vezes não percebe, né? Não percebe. O que aconteceu foi o seguinte: a FER mudou a cabeça dela de trabalhar a partir de 2012. Até 2012, a gente só focava a pessoa jurídica. Antes disso, eu sentava com pessoa física. Então, eu sentava com vocês lá. Chego lá no Brasil, vocês querem investir, querem ter uma empresa nos Estados Unidos, querem não sei o que lá. Nós mandar. Tá, beleza. Eu preciso do seu imposto de renda, preciso não sei o que lá. As pessoas olhavam a minha cara assim e riam. Eu vou dar meu imposto de renda por quê? Não, porque eu vou fazer com um amigo lá, um doleiro que eu conheço, que... sempre que assim, lá, né? Isso até 2012. O jeitinho. Aí o que a gente falava? Não vamos perder tempo com pessoa física. Porque a gente senta, o cara não quer dar documento, ele acha que a gente está querendo se intrometer na vida dele. Só que aí entrou o advento da Lava Jato e dos compliances entraram forte nos bancos e nas instituições. E pegou a turma que fazia por fora. O que aconteceu? Agora, passado alguns anos, chegando pessoas como... Fala para o cara, dá-me imposto de renda. Sim, porque não tem mais aqueles caras que fazia. E agora eu estou vendo que só se não der imposto de renda, eu não posso fazer. Aí nós mudamos a cabeça, por isso até foi formada a FER aqui. Porque se fosse antes de 2010, era uma coisa que não seria interessante, porque iam fazer muita operação não registrada. E aqui tudo pede encame. É uma informação que você tem que dar. Tem jeito. Mas ainda tem os aventureiros hoje que faz operação. Por exemplo, no meu business plan, quando eu vim aqui montar, e aí nós apresentamos para a imigração, conjunto com o advogado, o seguinte: apresentou o que eu fazia no Brasil, qual era a minha função, porque, por exemplo, eu só consigo acessar o sistema da FER se a cada 6 meses eu faço um curso de reciclagem sobre lavagem de dinheiro. Então, eu tenho que estar atualizando o meu acesso por um sistema. Um certificado. Um certificado verde ligado ao Abracan, no Brasil e ao Banco Central. Muito bem. Então, você faz tudo isso para você poder estar operando, mostrar a operação e entender. Então, o que eu apresentei para o pessoal aqui?
que eu iria montar uma empresa aqui para assessorar a comunidade brasileira para não se meter em risco. Eu falei, a comunidade brasileira está aumentando aqui e, eventualmente, alguém pode querer fazer operações não registradas. Às vezes até sem conhecimento. Sem conhecimento. E isso vai dar problema, porque o camarada acha que está tudo certo, e de repente alguém bate na porta da casa dele, ou lá no Brasil ele tem alguma surpresa. Então, o que dentro do projeto que eu faço? Nas palestras que eu for dar, que eu for orientar aí nos clientes, eu vou orientar a não fazer essa operação. Faça com o banco, faça que aquele cliente pague mais ou pague menos, pechincha, mas não faça, porque é o seguinte, você faz isso porque você quer fazer, porque você quer ganhar. Não, a minha mente não é pequena assim. Eu vou te falar o que acontece. Eu posso estar livrando alguém de se separar da sua família, involuntariamente. E preso mesmo. Uhum. Por quê? O camarada pega a operação, ele vai lá e compra, ele vai lá, dá dólar para o camarada aqui, o camarada dá real para ele no Brasil. Inventa uma taxa lá e tal. Só que a hora que o camarada vai acreditar a conta dele, qual é a origem do dinheiro que está acreditando a conta dele? Se for alguém que está com problema na justiça, é follow the money. É só seguir o dinheiro e vai acabar estourando. E um cara que não tem nada a ver. O camarada está fazendo uma operação aqui porque ele está mandando dinheiro para ele porque ele acha que é menos burocrático, é mais rápido. Só que ele vai se complicar na justiça. A conta pode ser bloqueada, ele pode perder o dinheiro, ele pode responder o processo. Sem contar o seguinte, ele dá o dinheiro aqui. O cara pode ser seu irmão, maior confiança do mundo, fio de bigode. Só que se o cara tiver um AVC, uma parada cardíaca, como ele vai fazer com o dinheiro? Outro ponto, se o cara estiver na justiça, a conta do camarada foi bloqueada. E aí não tem como mexer. Então, sinistro. É uma coisa que o pessoal fala, mas pense nisso. Né? E aqui é muito sério, porque se o camarada chegar batendo sua porta por esse motivo, com certeza você vai ter que responder por isso. Certo. E às vezes não sabe, como você falou, não sabe o que está fazendo. Muita gente acha não sabe. Que é burocrático. Tem gente que fica para mim, mas vocês não estão pedindo muita coisa? Vocês estão pedindo meu imposto de renda? Aí eu vou lá, pego a lei e mando a lei para ele. De acordo com a lei número tal, as instituições financeiras. Mas eu tenho que ter o outro ponto, a contrapartida. A obrigatória minha é do sigilo e das informações. Porque acaba virando um contrato, né? Sim. Acaba virando também um telefone sem fio, né? Que é o brasileiro que chegou, não sabe direito como funciona, aí escuta de um, o erro do aqui. outro. É o erro, né? Aí vamos fazer, não, eu te dou em real, eu te devolvo em dólar, você me manda em dólar, eu te devolvo em real, e começa essa troca, né? Porque às vezes o cara chega aí perdido e tudo que fala ele acredita. E não é maldade, é falta de experiência. Ele acredita no primeiro que faz e pode ser o laranja da história. Eu acho legal um negócio como o da Fair USA e de outros empresários aqui brasileiros, né? Que vira tipo uma boutique, né? De negócios. Porque cria-se um mercado paralelo aqui nos Estados Unidos de empresas que trabalham com foco no brasileiro. Né? Eu acho bem interessante isso, porque a necessidade do brasileiro é totalmente diferente da necessidade do americano. Que é o que nós idealizamos para a MCO. Exatamente. A gente idealizou isso, porque você falou o nome certo, uma boutique. Porque quem procurar a MCO, dentro dela vai estar as empresas que nós confiamos, que nós já analisamos antes de colocá-la dentro. Aí é o que acontece. E o caso mais grave desse daí é o camarada que faz disso um business. Que ele se sente, eu virei um banco, porque ele tem um pouquinho de dinheiro no Brasil, um pouquinho de dinheiro aqui. E ele começa a ganhar dinheiro com isso. O agiota vira banco. Esse daí, porque aqui o sistema de espionagem, a palavra não é espionagem, né? Mas o sistema de rastreio. De rastreio não tem comparação com o do Brasil. O do Brasil é muito bom. E aqui eles vão te matando aos pouquinhos. Eles vão te rastreando durante um tempo. Pensa que você é esperto. Uma bocanha, então, né? Quando vê, a pessoa achou que fez um grande negócio, criou um business e tem um problema. Por quê? Margem, né? Você tem que ser autorizado a operar câmbio. Nós temos uma autorização do Banco Central e a nossa autorização, por exemplo, desde 89. Não é um negócio que você chega lá, vou fazer... Não funciona. Envolve muita coisa. Lógico que não é aquela...
vai querer operar sem ser médico, não é o caso, né? Fazendo cirurgia sem ser médico, ou receitar, ou fazer atendimento. Mas é uma instituição financeira, que ela tem responsabilidade, enfim. E que mensagem que você deixa assim? Por quê? Vai, tô lá no Brasil. Quero mandar o dinheiro para os Estados Unidos. Que mensagem que você deixa? Por que escolher a Fair USA e não um banco regular? Com base em tudo que você já conversou e já falou sobre isso. Para deixar um pouco mais acentuado, assim. Qual o diferencial da Fair hoje que faz o cliente falar, não, vou colocar nesse cara aqui porque ele eu confio? Entendi. Nós sabemos. Quem está nos assistindo precisa saber. Isso é importante. Não, eu vou falar então direto para eles isso ali. aí. Então, é o seguinte: se você não tem conta nos Estados Unidos, você não tem uma empresa nos Estados Unidos e você quer investir nos Estados Unidos, existem algumas empresas que você faz uma adesão e você pode investir nessas empresas, né? Então, você vai operar, essa empresa vai poder operar na Bolsa de Valores, onde que for, e aí tem que ver qual é o perfil de investidor que você é. Mas existe uma coisa mais pessoal que você mesmo pode administrar, você mesmo pode cuidar disso. Como é que você faz? Você abre uma conta num banco americano, nós damos esse suporte. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um banco grande no Brasil, e eu já fui tentar fazer isso, e quer abrir uma conta em dólar com ele, ele abre. Sabe quanto que o banco me pediu? $300 mil para abrir uma conta para o cliente aqui. $300 mil. Ele falou, é só cliente AAA, esses negócios. Então, o outro pessoal não tem acesso. Então, se você quer ter um acesso, o que você vai? Através da Fair, entre em contato conosco, nós vamos te ajudar a abrir uma conta. Esse banco vai ver a mesma coisa que a gente faz, vai ver seu compliance, vai ver sua condição, vai verificar qual é a sua motivação para operar, vai ter uma entrevista, quer ver seu currículo, de onde veio o dinheiro. Mas feita essa parte burocrática, você pronto. Vai receber um e-mail de boas-vindas do banco que você abriu a conta, você vai receber um cartão de débito no Brasil e eu posso fazer seu câmbio. O que é fazer seu câmbio? Vou te cotar o câmbio do dia comercial no Brasil, você só vai pagar o IOF, vai fazer uma remessa chamada disponibilidade autorizada pelo Banco Central, registrada, e então você vai creditar a conta da corretora em reais e nós vamos creditar a conta que você abriu nos Estados Unidos em dólar. Uma vez que o dinheiro entrou na sua conta em dólar nos Estados Unidos, você vai falar com a gerente que fala português nesses bancos e ali ele vai te dar uma leque de opções para você investir. Ah, você é mais conservador, ele vai te dar um CD que está aí hoje na casa de 3,5% ao ano. Ah, não, eu quero ir para as cabeças, eu quero ir para a Nasdaq, quero para a SP500, eu quero operar a Bolsa Americana. O banco, dentro do banco, você vai encontrar uma assessoria para, através dessas empresas terceirizadas dentro do banco, acessar esses sistemas e operar. Então, a vantagem da corretora é essa, vai te dar suporte e assessoria para você, digamos, mitigar o seu risco brasileiro, para você diversificar, ter uma possibilidade de operar em dólar. Esse banco amanhã pode te ajudar a financiar uma casa nos Estados Unidos que você pode comprar para passeio, para viajar, ou para a casa de algum retorno você para alugar para vacation home, ou alugar mesmo por um período, e você acaba tendo uma renda em dólar, que muita gente usa isso como aposentadoria, né? O camarada tem uma casa alugada aqui que rende $2 mil para ele por mês. Nós estamos falando em 12 mil. É maior do que a Previdência brasileira, que, eu acho, se não me engano, o top é 7. Então, ficou claro que o porquê da Fair USA. Eu acho que é muito do tratamento da facilidade e personalização, né? Exato. Você tenha uma pessoa ali atrás. Eu gosto de fazer uma pergunta. Eu vejo empresas que falam, manda dinheiro para o Brasil fazendo até... manda dinheiro para os Estados Unidos fazendo Pix, ou o contrário, você consegue mandar dos Estados Unidos. Isso realmente pode acontecer? Então, como é que funciona isso aí? Eu não operamos dessa forma, porque essa operação não tem registro do Banco Central. É uma outra plataforma que eles usam, semelhante, às vezes, como de aplicativo. Eu sei que existe, eles falam que a empresa é autorizada, mas de verdade, assim... eu não estou... não é nem ter o conhecimento, eu não estou credenciado a falar dessa operação. Okay. Porque existem algumas operações que você pode fazer, mas essa operação não é uma operação tradicional feita por SWIFT. Por exemplo, no Brasil, é proibido você ter conta em dólar. Se você pegar um banco brasileiro,
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, eles não têm conta em dólar no Brasil. Onde eles têm conta? Num banco americano. Inclusive o Banco do Brasil Américas, né? É num banco americano. Aí você fala assim, como assim um banco americano? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tomou o poder dessa parte e ele é o Banco Central do mundo. Então, por exemplo, por que a China se revolta, os outros países se revoltam, quando falam nos Estados Unidos e o Brasil também, o governo Lula quer tirar o poder dos Estados Unidos de negociar a operação? Porque é o seguinte, vou fazer uma operação. Ele está na China, você está no Brasil e você tem que pagar ele. Então, você vai pegar os seus reais, porque você não tem dólar no Brasil, e vai comprar dólar. Ele vai emitir uma invoice do produto que ele te exportou, você importou, e tem que pagar lá $100 mil. Quando você vai pagar para quem? Eu vou pagar para ele. Só que você não tem dólar no Brasil, você tem reais. Você vai ter que fazer a conversão, pegar lá 5,80, vai mandar 580 mil reais, equivalente a $100 mil. Tudo bem. Mas ele não tem conta no Brasil. E você não tem conta em dólar. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm que fazer o câmbio por uma instituição financeira. Compra o dólar primeiro. Você vai na minha corretora, ou vai num banco brasileiro, vai em algum lugar, e compra. Você deposita reais na nossa conta. Eu pego, faço um contrato de câmbio registro do Banco Central e mando debitar minha conta num banco nos Estados Unidos. E esse banco meu nos Estados Unidos, que é o banco intermediário, vai acreditar quem? Ele na China? Não, porque ele não pode ter dólar na China. A conta em dólar na China não existe. A sua empresa, você vai ter que ter um banco que tenha conta nos Estados Unidos, que receba esses dólares e faça o câmbio lá também. E ele converte do dólar para a moeda. Para a moeda lá, ou se você é uma outra instituição grande, você mesmo já tem a conta em dólar, mas é em dólar nos Estados Unidos. Então, olha o poder brutal dos Estados Unidos com relação a pagamentos no mundo. Tem que passar por aqui. Tem que passar por aqui. Por isso que a China paga, ela dá 20% de desconto no Brasil para quem negocia a operação em yuan. Tem alguns bancos que já estão pagando a operação em yuan. Para não ter um Para intermediário. não ter que passar pelos Estados Unidos. Mas não é o grande comércio. O grande comércio é em dólar desde a Segunda Guerra. E aí é uma coisa interessante, porque é o seguinte, não tem dinheiro circulando. É só mensagem criptografada. Você fala, por que não tem dinheiro? Porque vamos falar o seguinte, eu tenho conta num banco, você tem conta no banco. É o mesmo banco. Então eu vou te dar um dinheiro agora, vou te pagar. Quando eu te pago, que eu vou lá faço uma TED, vamos falar TED, ou uma transferência. Não teve dinheiro. Houve uma operação contábil, onde no meu extrato vai aparecer um débito de R$1.000 ou $1.000 e vai aparecer um crédito na sua conta, porque nós estamos no mesmo banco. Agora, quando eu estou nos Estados Unidos, numa operação de câmbio, mesmo que sejam bancos diferentes, o banco não manda um carro forte no outro banco fazer o depósito de 100 mil da operação que vocês fizeram. Eles fazem uma operação chaveada, contabilizada com eles lá, faz um encontro de contas e acabou. Né? É isso, né? Tentar entender todos os detalhes e o negócio fica e aí, assim, complexo. E outra coisa que o pessoal não sabe também, por que o dólar turismo é mais caro que o dólar comercial? Você já sabe isso? Eu não tenho a mínima ideia por quê, Nem mas é eu. uma bela pergunta. Então, porque é o seguinte, até agora estou fazendo uma operação, o quê? Contábil. Então, dólar turismo, onde é vendido o dólar turismo? No Brasil. O Brasil tem casa da moeda americana? O Brasil emite moeda americana? Não. Pode, né? De onde vem a moeda americana? Importada dos Estados Unidos. É importada como se fosse isso aqui, ó. Colocada no avião, num navio, grana, cash, dólar, sai dos Estados Unidos e vai para o Brasil importado por um banco, por uma instituição financeira. Passa por todo aquele sistema de segurança. Se o pessoal rouba iPhone, se o pessoal imagina dinheiro. Então sai daqui, chega lá pelo Banco Central, não pode ser distribuído direto, é para o Banco Central e depois o Banco Central distribui para quem fez a importação, carro forte, não sei o que lá. Então, óbvio que ele tem que ser pelo menos 5% mais caro, porque não é uma operação contábil, é uma operação física em que você pega o dólar lá da pessoa
E se no Brasil você pegar, dar em cash, já tem um custo que, por causa de segurança, correr, sacar o dinheiro no banco, imagina o dólar de um país para o outro. Então, por isso que o dólar, turismo, ele tem uma taxa mais cara. Aí você tem toda a cadeia, tem as corretoras, os bancos que ganham Sim, dinheiro, todo o processo, spread, né? tudo, então 5%, às vezes, se for pensar, está até barato. Por isso que uma operação, por isso eu retorno aqui. Se você abrir uma conta nos Estados Unidos, você faz um wire transfer. Você elimina já esses 5% de comprar lá. E uma outra dica, você tem um cartão de débito, você quer vir para os Estados Unidos como um turista, se você for comprar o dólar no Brasil, vai ter que carregar o dólar para cá, vai pagar 5% no mínimo mais caro, mas se você tiver uma conta aqui, você jogou o dinheiro na conta, entra aqui com $0, porque você tem dólar no banco. Tem um dinheiro Agora aqui. me diz uma coisa, aproveitando esse gancho aí de trazer e levar dinheiro. É uma conta que na minha cabeça não fecha. Vê se você entende. Você pode entrar nos Estados Unidos com até $10 mil, 9.999. Beleza. Sim, por família. Por família. Só que você pode sair do Brasil com 1.000. Você pode... Cara, Mudou para quanto? $10 mil. $10 mil Bolsonaro. saindo do Brasil E entrando. e entrando. Então agora faz sentido. Porque antes era R$10 mil. Cara, não existe. Porque o cara, como é que o cara sai com $10 mil e pode entrar com $10 mil? Um monte de gente fazia coisa errada sem saber. Podia ser preso. Sem saber. Pode ser preso. Exatamente. Porque se- você está saindo errado. E às vezes não é maldade, mas o policial federal, se ele quiser te autuar, ele te atua. Sim, mas ele sabe quem está fazendo na sacanagem, quem é reincidente. Mas ó, pasme, vocês vão ficar chocados agora, porque eu sou da antiga, né? Sou do old. Como é que o pessoal fala assim? Old school? Old school. Na década de 90, o Brasil não tinha reserva cambial. Então, o pessoal tinha que limitar a importação, limitar um monte de coisa. E limitava o turismo. Só que um executivo para vir cá vender o produto para que fosse gerada exportação, para que gerasse receita, ele teria um problema, porque ele não pode comprar para vir aqui vender o produto para gerar receita. Vamos falar o cara do agro. Não podia pegar... Para ele, ó, o que acontecia. No Brasil, era $500 a cada 180 dias para você poder viajar para o exterior. $500. Eu lembro quando era esse número. Aí, o cara tem que pegar de Goiás, vender a soja dele aqui para poder gerar mais receita. Era um negócio que amarrava o próprio Brasil. Aí, o que o pessoal tinha? O pessoal tinha o mercado paralelo. Porque o Brasil era tão engessado que até mesmo o próprio governo, a legislação, não existia. Em 98 que o Fernando Henrique criou a lei do COAF. Então, não existia. Você via no jornal dólar comercial, dólar turismo, dólar paralelo. Porque era alguma coisa como o jogo do bicho, era uma contravenção, não era um crime. E aí, e era proibido comprar casa, abrir conta, tudo era proibido. Porque o Brasil... Mas por que proibia? Porque o Brasil não tinha reserva. Se faz isso, a dívida do Brasil era tão grande, era usado para pagar as coisas essenciais e não essas outras coisas. Sim. Aí, quando o Brasil mudou, acabou com a inflação, real e tal, e aí veio o COAF, aí liberou, aí tem um momento que saiu a lei. Pode mandar dinheiro para qualquer coisa, desde que seja legal, comprovado, capacitado. Por quê? Porque o Brasil tinha receita. Hoje o Brasil tem $400 bilhões de reserva cambial. Então, justifica poder fazer remessa. Então, hoje não tem motivo para fazer coisa irregular. Antes, é porque não tinha. É mais ou menos assim, ó, eu preciso dar pão para minha família, não tem pão. Então, eu vou ali e faço um pão clandestino. Agora tem... Todo lugar tem pão. Hoje a pessoa faz ilegal por opção. Agora, quem não faz agora, aí você fala, por que o cara não faz se ele pode fazer? É porque realmente... Exatamente, está pensando errado. Então, assim, só para deixar claro para a galera que está nos assistindo aqui, você pode sair exatamente do Brasil com qual valor exato? Assim, e é bom falar. Aí, foi até bom porque eu perdi meu raciocínio. Você não podia sair com valor nenhum. Sim. Quando abriu, que o Fernando Henrique abriu, que começou a reserva, falou assim, você pode sair com o quanto você quiser. Desde que você declare, tenha isso declarado e você declare na hora de embarcar, ou antes você pode entrar no site e declarar. E declarar. Então, por exemplo, se eu tiver
na minha declaração de imposto de renda, e eu colocar lá $1 milhão que eu vou embarcar com $1 milhão, eu posso. Eu vou pegar a mala, vou chegar na alfândega e falar, eu já avisei lá, está aqui $1 milhão, vocês querem contar? Passar, posso entrar. Eu falei, mas pode. Hoje pode. Pode, e pode entrar nos Estados Unidos também, você vai avisar, eu tenho $1 milhão entrando. O problema é o seguinte, vão querer e vão ficar em cima de você, porque assim, porque se o cara pode fazer uma transferência, um wire transfer, Por que ele está se arriscando, carregando $1 milhão na mala? O que esse cara vai fazer com o dinheiro? Às vezes ele é old school. É traficante? Vai financiar terrorismo? Aí começa... Exatamente. Aí faz um... O que você... Não, vou comprar uma casa. Não, mas sentido. ninguém... Não, entendeu? Não faz sentido nos dias de hoje. Isso aqui. Mas você pode... Eu só estou falando esse exemplo para falar que você pode embarcar com quanto você quiser, desde que você tenha esse valor declarado na sua capacidade financeira. Sem declarar, até pouco tempo atrás, era R$10 mil. O que não justificava... Agora são $10 mil com o Bolsonaro. Só que, por incrível que pareça, algumas unidades do aeroporto mantêm a placa que são R$10 mil. Você acredita nisso? Mas se eu for embarcar hoje, lá em Guarulhos, bonitinho lá, tô levando $10 mil. Eu posso entrar aqui com $10 mil e posso sair do Brasil. Essa é a lei atual e ponto final. Exato, pronto. Isso agora, as placas, enfim, pode ter a placa que for, mas você está dentro da regra. E se o cara perguntar, você tem que falar, não pode mentir. Exatamente. Eu tenho $10 mil. Por exemplo, o cara pergunta. Aí você fala, não, como eu posso levar? Eu não vou falar para ele. Não, você não pode mentir. Você tem que falar. E isso é espécie ou a soma de tudo que você está levando? Espécie. Espécie, né? Porque cartão de crédito, essas coisas não só para deixar, porque tem muita gente que não entende isso. Só que é por família. No Brasil, não, mas aqui é por família, hein? Entrar nos Estados Unidos. Então, se você está levando $10 mil, sua esposa está levando $10 mil, se estão no mesmo voo, no mesmo tal, tem que declarar nos Estados Unidos. Não é que está errado. Você vai falar, olha, eu estou entrando com $20 mil, não 10. Mas no Brasil é por pessoa. Por pessoa. Cara, então também é outra conta que continua descabeçada, porque eu, minha mulher, meus 2 filhos, vamos supor. Mas ela sai do Brasil com $40 mil. Mas você tem que mas aí é o seguinte, ele pode pedir informações adicionais. Beleza, o senhor pode levar. Mas isso o senhor tem declarado no seu imposto de renda, o senhor tem capacidade. Aí vai lá, pega o imposto de renda do cara. Quanto o senhor ganhou no ano? Ganhei R$12 mil no ano. Não vendi imóvel, não tenho nada. Da onde esse dinheiro? Você já nem embarca, já fica lá mesmo. Você entendeu? Tem a ver com origem. Sim, sim. E outra, existem algumas outras regras na lei, que é, por exemplo, você pode fazer desde que seja legal. Sim. Então, por exemplo, isso aí sugere alguma coisa ilegal. Cria desconfiança, até que você prove o contrário. Eu acharia muito estranho alguém que está embarcando do Brasil para os Estados Unidos com $40 mil em espécie. Como não? Tem cara que embarca até na cueca? Cara. Pois é, então. E aí o cara é mal falado, o cara é corrupto. Mas assim... Não, mas assim, eu acho que tem, porque assim, $40 mil, porque é o seguinte, nós vamos pensar na capacidade financeira. Vamos imaginar, por exemplo, vocês sabem disso, quanto que é para encher o tanque de um barco? Vai lá, vou falar do seu iate. Do meu iate... Eu me assustei o dia que eu vi o preço que é para embarcar. De R$40 mil. E em alguns lugares só aceita dinheiro. E às vezes cartão de crédito. O meu, Gustavo Lima põe a gasolina. Se o cara... Estou falando se o cara que viaja de jato. Mas eu tenho um cliente no Brasil. Entendi. Eu tenho um cliente no Brasil, é uma grande empresa farmacêutica. Eles têm, na empresa, tem 3 aviões. Uma filha usa, outro pai usa, outro irmão usa. Certo? Todo feriado. Assim, feriado, eles compram 3 dias antes, em torno de $20 a $40 mil ou euros, depende para onde eles vão. Separado. Então, por exemplo, a filha compra, a empresa compra, o nome da filha, para o avião. Porque a despesa do avião... E outra, você sabe que se o avião passar por cima da Venezuela, ele tem que pagar... Sim, espaço aéreo. Então, tem toda uma transação. Então, e o piloto, de repente, vai ficar quanto tempo aqui? Então,
É que depende. Por isso eu falo. É a capacidade financeira da porque pessoa. às vezes o que é caro para um é barato para o outro, o cara acha absurdo que não poder entrar com 40, deu para entender. Mas a gente, assim, até grifei te fiz essa pergunta, porque até hoje, até pouco tempo, eu estava chegou o ativo, né? Vou desconectar ela, porque é muita coisa no nosso meio hoje que a gente não consegue dar conta. Então eu tinha muitas perguntas de clientes que faziam exatamente isso. Mas eu posso entrar com quanto? Eu posso levar quanto? Mas nos Estados Unidos eu mesmo não sabia hoje, na realidade atual, que tinha mudado no governo Bolsonaro. Não sabia. E ainda continua descabeçado no sentido de você entender. Foi o que ele falou. A capacidade financeira te mostra quanto que você pode entrar, mas você tem que fazer tudo pela forma 100% correta. E levanta suspeitas. Então você vai ter dor de cabeça. Por mais que você saia do Brasil bonitinho, você chega aqui, você pode tomar uma canseira de ficar aí o dia inteiro para comprovar a mesma coisa. E o Bolsonaro também mudou aquele valor que entra, né? Junto. Que eram $500, não é? Parece que é 1.000 agora, né? Agora são $1.000 que você pode entrar por pessoa. Mais o duty free, né? Mas... Então, antigamente era 300, né? O que também não... 500. É uma conta que não fecha. E agora... Porque ninguém é obrigado, teoricamente. Ele sabe, ele trabalha com isso. Mas nós que não mexemos com isso, você vai entrar... às vezes o cara é pego lá de mané, que, por exemplo, a lei assim, confuso. a lei diz que o fato de você ser ignorante no assunto não te isenta... De ser correto, ok. Não te isenta de... Ter que conhecer o assunto. De conhecer, você tem que conhecer. Você vai viajar, você tem que fazer uma pesquisa. E hoje em dia, antigamente, o pessoal podia até alegar um pouco de ignorância, mas hoje você dá um Google. É isso aí. Você tem a informação, entendeu? Na verdade, é melhor você ir na fonte, né? Porque hoje em dia você googou, você também não sabe mais nada que aparece lá, né? Esses dias apareceu no Google que o dólar estava 6,16. Exatamente. Ele nunca bateu 6,16. Então, é muito difícil. Os Estados Unidos me ensinou isso. Se eu quero saber de alguma coisa hoje, eu tento ir na fonte exata e saber. Porque você pergunta para onde, fala uma coisa, às vezes com tanta propriedade que se você... Mas eu falo Google porque o Google, desse caso, vai te levar para o site da Receita. E no site da Receita Federal brasileira, aí é a fonte. Você vai ler ali e ele tem algumas outras explicações também, alguns detalhes que é importante. Eu percebo o seguinte, que se você não estiver fazendo alguma coisa ilegal que não é correta, isso fica muito claro, né? para você ficar organizado. Se aquele dinheiro de fato é seu, agora se você estiver fazendo um favor para alguém, não sei, isso já está errado na origem. Eu nem vou me preocupar com isso daí, não. Independente se é permitido ou não é. Sim. Por exemplo, eu vou pegar lá 10 mil. É permitido. Mas aqueles 10 mil não são meu. Eu estou levando porque eu estou... Estou levando dólar para alguém. Mas também... Isso daí, na verdade, até ele pode levar 10 mil, ok, real não é um problema e tal, mas ele não deveria. Na regra, ele não deveria. Mas às vezes cai também no que ele falou agora. Às vezes, como não é pelo menos vou falar por mim, não é um dinheiro que eu movimento. Então, o fato de eu não movimentar isso para ficar viajando, eu também não me preocupo em procurar saber da regra, porque eu não passo do que é de direito, né? Agora, vamos supor, eu vou trazer para comprar algo, já vai me antenar. Será que eu posso? Aí eu vou pesquisar e vou saber. É a responsabilidade do viajante também, né? As pessoas vêm para cá, às vezes não sabem. Eu vou para aí, eu tô com o celular, entro aqui, compro outro celular, quero trocar meu iPhone. Aí o cara volta para o Brasil com 2 iPhones. Ele volta com dele e volta com mais um. Mas aí é o uso pessoal dele, né? Então, ele tá com 2. Tem eletrônico, eu sei que tem algumas regras para esse eletrônico. Pode levar. Não, que eu tem, não conheço. isso aí pode. Não é bem minha área, Você porque não pode assim, voltar com o dois, despachante... Não, mas o seu você levou. O despachante... Mas eu acho... Não que pode. consegue, Isso aí pode. 2? Isso aí eles não reclamam. Você não pode fazer, por exemplo, levar em estoque. Se levar 2, 3, porque é um para sua mãe, aí você vai ter problema. Quem conhece muito bem essa área é o despacho adoneiro. Despacho aduaneiro Sim. é mais a área dele do que a minha. Eu conversei bastante com eles por causa de Que é importação. desembaraço. Mas é engraçado, é terrível. Por exemplo, o ano de 2018, não, 17, eu vim 4 vezes. 18, eu vim para abrir empresa, depois para alugar casa, depois vim com minha esposa, depois vim não sei o que lá. Eu acho que 2 ou 3 vezes eu vim em 17. 18, com essa aqui, eu já vim em janeiro, depois voltei em março, depois fui com saudade em junho e blá, 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 e 18 também. Então,
18 e 19, antes do Covid. Em um dado momento, eu passei por vistoria. Não sei qual aeroporto no Brasil. Passei por vistoria. Aí o pessoal lá, vistoria, o senhor tem que seu trabalho, blá, blá, blá. Amigo, para quê? Porque é o seguinte, ficou lá registrado que eu trabalhava na instituição financeira. E eu muitas vezes viajava sozinho, às vezes ia com a minha família, mas às vezes ia só para resolver uns negócios, fazer umas visitas. Teve um dia que eu fui revistado 3 vezes. Entrando no Brasil ou aqui? Saindo do Brasil para vir para cá. É porque desconfia, né? Porque o cara trabalha com um negócio de dinheiro. Não sei o que lá, pô, esse cara tá toda hora viajando sozinho. Não sei o que lá. Aí perguntava, o senhor tem dinheiro? Não sei o que lá. Não, não tenho dinheiro espécie. Eu posso... Olhar sua mala? Pode me revistar, pode fazer tudo. Aí eu ia entrando passar falou meu nome. Blá, 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 uma passalinha. Aí todo mundo ficou Tira de novo, não sei o que lá, tal. Aí, não contente, quando eu fui entrar no avião, você pode, isso aqui lá, blá, blá, blá. Falei, tá bom, olha aí. Aí, outra vez, nós fomos viajar, eu estava com a família. E, por algum motivo, sei lá, eu levei os cheques e fiz os payrolls, que eu sabia que ia voltar. Então, eu adiantei toda a parte contábil e, quando eu cheguei, eu entreguei os cheques para os funcionários. Então, eu fiz uns chequezinhos lá, até o mesmo meu payroll, e tinha também o dinheiro meu lá, alguma coisa de $3.000. Aí, só que eu estava com a família. Parou. O senhor está trazendo dinheiro? Estou. Quanto está trazendo? $3.000. $3.000? Desconfiado assim que era mais. $3.000. E mais alguma coisa? Cheque. Cheque? Cheque. Eu posso ver o cheque? Sim. Aí, o que são esses cheques? Payroll meu e dos funcionários. Mas por que está aqui? Porque eu vim para o Brasil de férias, eu adiantei todo o trabalho, e agora, chegando lá, vou depositar e vou passar para o pessoal. Então, sou eu mesmo que assino o cheque. Aqui. Então, você vê, mas é porque é o seguinte, a gente também tem que entender, é mais ou menos a história aqui nos Estados Unidos. O pessoal te para, o cara está te revistando, o cara está não sei o que lá e tal. Aqui o pessoal agradece, né? Thank for your service. Sim. Obrigado pelo serviço. O que o cara está fazendo lá é o serviço dele. Cumprindo lei. Ele não tá errado. Ele está desconfiando de você, tá bom, mas você só vai ter que mostrar para ele que você não é um infrator. Que você trabalha nessa área, mas que não tem nada a ver. Então, se fizer o certo... Então, assim, pessoas como eu nessa questão é muito mais visado, porque eu estou no meio. E o que faz sentido, porque se eu conheço muito mais que você, eu devo ser monitorado e devo ser mais responsável ainda. Mas eles monitoram até se... Eu mesmo fui parado umas 2, 3 vezes. Aí teve um dia que eu levei uns projetores para um amigo meu. E ele pagou mais de $3.000 e tal. 2 eu despachei, 1 levei na mochila. Mas eu levei normal. Eu levei para ele falou, não, se confiscar eu vou pagar a multa, tudo. Não teve problema nenhum. Ele pagou, inclusive, e retirou a mercadoria. Só que pelo fato de eu estar passando com aquilo na mochila ele me parar, fiquei meio que marcado, porque ele emitiu a DARF e eu falei, mas se eu preciso declarar? Precisa, porque comprou, entregou, não sabia do valor que ele tinha comprado, passou da cota, eu não declarei porque eu não sabia, era só levar, era um amigo pessoal meu. E então, a hora que ele emitiu a DARF, pagou tudo direitinho, não ficou nada errado, mas me marca. Aí toda vez que eu vou para o Brasil, quero ver minhas malas. E é muito fácil hoje, porque a biometria facial... É análise de risco. O cara bate ali, a câmera já paga, já deu vermelho no seu. Vai ver se ele tem um refletor. Antes de você aterrissar, você já está listado lá para passar no pente fino. Então, assim, eu acho isso bacana, porque é o seguinte, pensa bem. Sim, droga, arma, o seu avião, o país. Você viu o que aconteceu no Brasil esses dias lá no aeroporto, quer dizer, morre um inocente. O cara lá estava envolvido, mas morreu inocente. Morreu do aplicativo. Do aplicativo e tudo mais. Então, a polícia... Sobra para tudo canto. Fazer certinho. Mas é isso, cara. Então, vocês conheceram hoje o Góis. Entendemos um pouquinho mais, mas... Vocês conheceram o Góis, da Fair USA. E o Góis, a Fair USA faz parte da nossa estrutura do MCO. Então, a gente pede para qualquer dúvida, entre lá no MCO, clica direto na Fair USA, procure pelo Góis e o que vocês precisarem de câmbio,
pelo menos do nosso conhecimento aqui em relação à confiança, à credibilidade, é com ele que vocês vão falar. Né? E como é que você vai encontrar o Góis, né? Você acessa o nosso Instagram, tem um link para todas as empresas que trabalham com a gente, que Tá na bio. que fazem parte aqui dos anunciantes, né, do Chegando em Orlando. A Fair USA está lá. Você vai ser atendida por um pessoal da nossa empresa que vai encaminhar você diretamente para o Góis. Também no nosso site, omco-usa.com, o Góis vai estar lá também. Góis, queria agradecer muito pela tua presença. Se quiser deixar uma mensagem para a galera, Tá bem. seu momento tá aí. Tá certo. Bom, eu agradeço. Eu falei para minha mulher que a gente poderia falar 6 horas aqui. Ela falou, não, mas 6 horas, tem podcast 6 horas, mas isso não é 6 horas. Mas você viu, se a gente deixar aqui, Vai embora, flui. o pessoal que está aqui ao redor vai dormir, vai ficar se contorcendo disso. Porque vai, né? Começa a se tornar um bate. Porque a gente nem começou a falar sobre as partes engraçadas da história, né? Mas, assim, eu acho que foi proveitoso, eu acho que a gente tirou dúvida de algumas pessoas, de vocês, coisas que... Porque é do meu negócio, então é simples falar sobre isso. E detalhes, eu já fui focar em detalhes para a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos... Porque as pessoas não têm ideia, porque não trabalham isso. Como eu também vejo em outras áreas que as pessoas dizem alguma coisa, eu falo assim, eu não fazia ideia que Isso aí. um médico faz isso, que um advogado tem que fazer isso, ou que um camarada que cuida de podcast faz. Você sabe que esses bate-papos que a gente tem aqui são muito educativos. Sim. A gente aprendeu com você hoje, a gente aprendeu com o Daniel. A gente Com aprendeu... todos. Todo mundo que todos. vem aqui, a gente acaba saindo com uma lição enorme. Por isso que eu falo, o profissional, a função dele, não é o cara, ele tem que entender que ele é um prestador de serviço para a comunidade. Quando eu falo comunidade, não é só local. Hoje, pode ter alguém no Japão, alguém em qualquer outro lugar do mundo, que está tendo essas informações aqui. Exato. E de alguém que está há 30 anos no mercado. E eu não tenho por que ficar contando história ou criando, manipulando qualquer coisa. Porque não é questão de ganhar dinheiro, você não vai pagar nenhum real mais por isso. Exato. É só a informação que você pode checar. Eu acho que tem até que checar para ver se realmente é aquilo. Né? Exatamente. Porque também você não pode... Tem uns especialistas que você vê que não entende nada. Só aparece quando cai avião, né? Especialista de YouTube. Não, especialista que só aparece quando cai avião. Aí ele descobre a causa. Aí... Mas eu agradeço, Leandro, Daniel, a oportunidade, ao grupo de vocês, o trabalho de vocês muito bacana. Quando vocês me convidaram de pronto, eu falei que que eu queria entrar nisso, porque eu já tenho um pouco mais de experiência, estou aqui nos Estados Unidos, sei as coisas que acontecem, a seriedade de vocês, como vocês têm trabalho, a preocupação em fazer a coisa correta dentro de um sistema correto. Então, isso aí é o que eu estou junto, é o que eu faço, então estou tranquilo. E aí fica realmente o contato através deles, o que vocês precisarem de câmbio, a gente vai poder atender vocês. Assessoria, nós não cobramos por assessoria. Muitas vezes você vai falar com um advogado, você tem que pagar uma taxa para o advogado te responder algumas perguntas. Eu posso responder as perguntas, se nós não soubermos, a gente vai fazer a pesquisa, o pessoal do Brasil vai te dar suporte. Mas eu queria que você visitasse uma empresa no Brasil. Nós vamos usar uma equipe para visitar a sua empresa no Brasil, ver o que você fazer. Podemos ajudar em câmbio, então nós podemos ajudar você em câmbio, tanto pessoa física, aquele que quer começar a verificar como é que vai investir no exterior, como aquele camarada que já faz a operação a vida inteira e quer ter mais uma opção de cotação, de preço e assessoria. Então, a gente está disponível para atender vocês aqui. Eu brinco que assim, é a realidade. Nós fazemos câmbio do Brasil para qualquer lugar do mundo e de qualquer lugar do mundo para o Brasil. Então, o que for precisar de câmbio, a gente está inserido, a gente faz. Recado Tá dado. dado a dica, hein, gente? Não percam nada no YouTube, assiste o vídeo completo, pra vocês não perderem nada, tá? E é isso aí. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Góis. Obrigado, sua esposa que está aqui nos assistindo. Tá lá quietinha, não quer aparecer, mas a mensagem tá dada. E obrigado a todo mundo, todos envolvidos aí, a F3, que está sempre ajudando a gente também. Perfeito, perfeito. Valeu, pessoal. E é isso, gente. Vamos que vamos. Até a próxima. Daqui a pouco tem mais conteúdo que vai aparecer lá no nosso Instagram, do Góis também, com muita informação bem Detalhada. detalhada. Show de bola. Valeu, gente. Fui. Obrigado. Até mais. Minhas coisas.